Acabei de terminar meu aeróbico aqui, e aí enquanto eu me recupero com este som ao fundo, vamos falar um pouquinho a respeito de refeições pré-treino. Então, algumas opções para diferentes momentos do dia entre atividade física e refeição. Então, algumas pessoas às vezes acabam comendo qualquer coisa ou até deixando de comer por ter comido em outras vezes e ter sentido algum desconforto durante o treino, falta de energia, azia, a sensação de barriga cheia, assim, pesada, né? Então, cada uma das opções vai ser de acordo com o tempo que você tem entre fazer essa refeição e treinar. Quando você tem pouco tempo, por exemplo, 30, 40 minutos antes, uma boa opção pode ser um suco de beterraba, por exemplo. Vai te ajudar em relação à força, porque a beterraba ela tem alguns nitratos que se transformam em óxido nítrico no nosso corpo e isso ajuda na vasodilatação. Então a gente tem maior circulação de oxigênio no sangue e de nutrientes. Então com isso você tem um rendimento maior, independente se é treino de força ou aeróbico, tá? Cabe para os dois. Gosto de colocar com esse suco de beterraba uma fruta que seja rica em frutose, que te dá um pouco de energia mais instantânea. A beterraba ela dá energia a longo prazo, então é legal combinar as duas coisas. Gosto bastante do suco de laranja, por exemplo. Você pode bater no liquidificador meia beterraba, uma laranja, coloca ali um pedacinho de gengibre para dar também essa questão de disposição e até ser um bom anti-inflamatório. Água ou água de coco, mas o legal é que seja água de coco in natura, tá? Não de caixinha. Se for de caixinha, leia a lista de ingredientes, vê se é só água de coco que tem ali. Bate isso e toma antes de ir, tá? 30, 40 minutos antes. Não dá para deixar guardado pronto porque vai perder os nutrientes, tá? Então essa é uma opção bem legal para fazer rapidinho e tem uma digestão boa. Segunda opção, para quem tem um pouquinho mais de tempo, tipo 1 hora, pãozinho com mel. Pode ser pão com glúten, sem glúten, vai depender se você tem intolerância ao glúten ou não. Então você pega ali umas 2 fatias de pão, coloca mel, come, espera 1 hora mais ou menos e pode treinar 50 minutos, por aí, tá? 1 hora e pouquinho também dá. E aí se você tem mais tempo, tipo 2 horas, 2 horas e pouquinho, gosto bastante da mistura de banana, aveia, whey protein, por ser uma proteína de rápida digestão, por mais que a gente tenha mais tempo ainda assim, não dá pra ser uma refeição muito carregada, né? E se tu quiser colocar um pouquinho de uma gordurinha boa, dependendo da tua digestão, se ela é legal, se ela não é muito lenta, você pode botar um pouquinho de pasta de amendoim, ou então faz um mingau com isso e coloca bebida vegetal de castanha, por exemplo, né, em vez de água. Ou amassa a banana, coloca esses ingredientes que eu falei, faz uma misturinha ali e come. Pode até deixar um pouquinho na geladeira para ficar mais fresquinha assim. E é uma ótima refeição. Se for fazer o mingau, coloca aveia, o líquido, que pode ser a bebida vegetal ou água. Se quiser leite, até dá, mas o leite tende a dar um pouquinho mais de refluxo durante o treino, então eu particularmente não gosto muito de leite antes de treinar. Mesmo que tenha ali 2 horas, ele leva mais tempo que isso às vezes. Coloca ali no micro-ondas ou na panela, quando tiver, por 1 minuto e 40 mais ou menos no micro-ondas, tá? Quando tiver dado tempo, tira, mistura, deixa esfriar um pouquinho, ela vai dar uma engrossadinha quando você mistura, aí você coloca o whey protein e a banana por cima se você quiser, tá? Por que não é legal colocar o whey protein antes, lá no início? Porque às vezes ele muda a estrutura, meio que coagula, sabe? Daí não fica legal, às vezes fica ruim em relação a sabor, tá? Em questões nutricionais dá no mesmo. Mas aí fica uma refeição não tão agradável, tá? Mas por isso mesmo. Ou então mistura tudo que nem eu falei, certo? Então temos 3 opções aí, 30, 40 minutos antes, ou 1 hora mais ou menos, ou 2 horas antes, tá? Não é as 3, é uma delas, vai depender do tempo que você tem e de como que é a tua digestão.